Em meio a tantas polêmicas de valores de contrapartidas, trouxemos neste vídeo um comparativo da Arena MRV do Atlético com outras duas arenas importantes no Brasil, a Arena Corinthians e o Allianz Parque do Palmeiras. Mas antes de continuar o vídeo, peço que deixe seu like logo aqui no início do nosso vídeo, nos ajuda muito com o nosso trabalho aqui no YouTube e chega a mais atleticanos. E ao final, se gostarem do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de grandes notícias do Atlético, sem enrolação. A construção da Arena MRV teve início em abril de 2020 e a partir do segundo semestre desse ano se torna a nossa nova casa, sonho de todo atleticano fanático. O desejo de ter um estádio próprio para o Atlético começou a ser concretizado há quase 10 anos, lá em 2014, quando o projeto foi encaminhado à PBH. Em setembro de 2017, o Conselho do Clube aprovou o modelo de construção da arena e as licenças municipais foram obtidas entre 2018 e 2019, até que as obras tiveram início em 20 de abril de 2020. O Atlético se inspirou em diversos modelos espalhados pelo planeta, até chegar no modelo que brevemente será inaugurado de forma oficial. Duas outras arenas, a Neoquímica Arena do Corinthians e o Allianz Parque do Palmeiras, também serviram de modelo, principalmente o econômico. Desta forma, a direção do Atlético percebeu a importância de evitar problemas financeiros, como os juros que têm afetado o Corinthians, e de estabelecer uma boa relação com a construtora, algo que o Palmeiras não conseguiu com a W Torre. É importante destacar que a Arena MRV, a Neoquímica Arena e o Allianz Parque possuem modelos de negócios completamente diferentes, e a seguir mostraremos uma comparação entre os três estádios. O Atlético com a Arena MRV. Como já é de conhecimento, o Atlético decidiu utilizar recursos próprios para a construção da Arena MRV, o que resultará na propriedade total do estádio, que terá capacidade para 46 mil torcedores. O projeto recebeu aprovação em 2017 e as obras tiveram início em abril de 2020. Atualmente, estima-se que o custo total do estádio alcance o valor de R$1 bilhão. O primeiro passo foi a venda de 50,1% do Diamond Mall para a Multiplan, por um valor de 350 milhões. Os patrocinadores e apoiadores, que são os mecenas, desempenharam um papel fundamental para o Atlético. O empresário Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia, doou um terreno avaliado em 50 milhões de reais. Já o empresário Ricardo Guimarães também realizou empréstimos ao clube. Com o projeto aprovado, o Atlético vendeu os direitos do nome do estádio para a MRV por um período de 10 anos, por 60 milhões de reais. Além disso, a venda de 9 mil cadeiras cativas e 112 espaços VIPs, que são os camarotes, com duração de 15 anos, proporcionou um total de 170 milhões de reais. Inicialmente, a estimativa de custo da Arena MRV era algo próximo a 450 milhões de reais. Entretanto, esse valor aumentou para quase R$1 bilhão devido a contrapartidas ambientais e sociais exigidas pela PBH para a aprovação da obra. Claro que não podemos também esquecer que a pandemia contribuiu muito para o aumento dos insumos da construção. A diretoria do Atlético espera quitar o restante do financiamento com as próprias receitas geradas pelo estádio até 2029. Já o Corinthians com a Neoquímica Arena. Em 2013, o Corinthians obteve um financiamento de 400 milhões de reais para a construção do seu estádio, que foi o local da abertura da Copa do Mundo de 2014. A intenção do clube era pagar a dívida com a receita de venda dos ingressos dos jogos e com a comercialização dos name rights. Entretanto, na prática, a dívida apenas aumentou. O Corinthians não conseguiu encontrar um comprador para direitos do nome do estádio e o valor inicial foi corrigido com juros. Como resultado, o clube interrompeu o pagamento à Caixa em 2016. Somente em julho de 2022, as partes chegaram a um novo acordo. Até então, o Corinthians já havia pagado 165 milhões de reais ao banco, mas ainda devia 611 milhões. O clube retomou os pagamentos nesse ano e tem até dezembro de 2041 para quitar completamente a dívida. Em 2020, o Corinthians conseguiu um acordo para os name rights com a Hypera Pharma, que resultou em um valor de 300 milhões de reais ao longo de 20 anos para o estádio ser batizado como Neoquímica Arena. Esse valor será pago durante o período e repassado à Caixa. Antes do acordo com a Caixa, o Corinthians já havia negociado com a Odebrecht, a construtora responsável pela obra do estádio. O clube utilizou 420 milhões de reais provenientes de certificados de incentivo ao desenvolvimento, os CIDs,
que são os incentivos concedidos pela Prefeitura de São Paulo devido aos benefícios proporcionados à Zona Leste da construção do estádio, que tem capacidade para 49 mil pessoas. Veja bem essa situação aqui, hein? O Corinthians recebeu 420 milhões do Estado para a construção da arena deles. Já o Palmeiras com o Allianz Parque, o modelo de negócio para a reforma do estádio do Palmeiras difere significativamente da Arena MRV e da Neoquímica Arena. A W Torre assumiu o investimento de 630 milhões e obteve os direitos de exploração do estádio por um período de 30 anos, compreendidos entre 2014 e 2044. Em relação aos name rights, o Allianz pagou cerca de 300 milhões de reais ao longo de 20 anos e quase todo esse valor ficou com a empreiteira. A empresa alemã desembolsa anualmente 15 milhões de reais e o Palmeiras inicialmente possuía uma fatia de 5% nos primeiros 5 anos, com um aumento de 5% a cada período de 5 anos. Atualmente a participação do clube está em 10%. Essa mesma fórmula se aplica a outras fontes de receita do estádio, como a venda de camarotes e cadeiras. A W Torre ficava inicialmente com 95% dessas arrecadações, mas o Palmeiras vê sua participação aumentar em 5% a cada 5 anos. Nos dias de jogos, o Palmeiras tem a totalidade da bilheteria. Em relação a shows e eventos, o clube começou com 20% da receita, e essa parcela também aumenta 5% a cada 5 anos. A relação entre Palmeiras e W Torre já foi afetada por divergências, principalmente relacionadas à distribuição de cadeiras e à definição dos preços dos ingressos para os membros do programa de sócio-torcedor Avante. Atualmente existem duas polêmicas em curso entre as partes. O clube cobra o repasse de 127 milhões em receitas que alegam não terem sido repassadas, e a empresa se recusa a adotar a tecnologia de biometria facial para o acesso aos seus setores do estádio nos dias de jogos. Bom, pelo que notamos aqui, apesar dos modelos serem diferentes, tivemos tratativas também bastante diferentes em alguns aspectos. Primeiro, é notório, como já falamos diversas vezes, o custo de contrapartidas da PBH em relação ao Atlético, a Arena MRV. Porém, se o Atlético assinou, deverá ser concluído, talvez questionado futuramente. O modelo do Palmeiras é interessante do ponto de vista financeiro, pois o clube não gastou recursos para a construção de sua arena e gradativamente vai aumentando sua participação a cada 5 anos. Agora, o interessante aí é o modelo do Corinthians, né? Muito diferente do Atlético. Recebeu investimentos altíssimos para se alojarem numa região específica de São Paulo, recebendo 420 milhões como incentivo. O bairro Califórnia também agregou muito com a chegada da Arena MRV. Será que a PBH não poderia ter ajudado mais? Não vejo diferença entre regiões, apesar de serem cidades diferentes. Agora, o que foi feito foi exigirem muito do Atlético na Arena MRV, sem incentivo nenhum. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo outro vídeo falando sobre a CPI do abuso do poder público, que já intimou 2 grandes nomes do Atlético. Vejamos o desenrolar dessa situação. Se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva em nosso canal. Saudações atleticanas!